outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos falar sobre um tema que une tradição e inovação, a produção rural e a gestão de pelo menos duas das principais raças da pecuária do Brasil, o Angus e o Ultrabeck. E esse é um universo que vai muito além do campo, abrangendo mercados, tecnologia, sustentabilidade e os desafios de manter um padrão de excelência que é reconhecido mundialmente. Envolve a cidade também, o nosso consumo de carnes. E para falar sobre esse tema, o meu convidado é José Paulo Cairoli, um dos nomes mais importantes da agropecuária gaúcha e brasileira, empresário, produtor rural, político. Cairoli já foi presidente da Associação Brasileira de Angus e Ultrabeck e agora reassume novamente esse desafio para o biênio 25-26, é sócio proprietário da Reconquista Agropecuária, uma multicampeã da raça Angus, que trabalha também com Brangus, cavalo crioulo, pônei. Além disso, Cairoli foi vice-governador do Rio Grande do Sul, no governo Sartori, período em que tive o privilégio de ser seu secretário de Estado, inclusive. Possui mais de 40 anos de experiência na produção rural, soja, gado de corte, cavalo crioulo. O Cairoli também já foi executivo da Ipiranga, presidiu a Federasul, o BRDE, enfim, é um expoente da vida empresarial e institucional do Estado, também presidiu a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB. Então, nos nossos rápidos 30 minutos, nós vamos mergulhar um pouco nessa conversa de carne, agro, campo, política, futuro. Dava quase para ser, Cairoli, um papo de confraria, aí só ia faltar o vinho e a carne aqui na a carne eu trago. A carne tu trazes, que bom. Governador, me permite te chamar assim, que foi o jeito que eu me acostumei. Explica um pouco esse mundo da carne para os leigos da cidade, os bundinhas da cidade, tipo nós, né? O que é o Angus? Que tipo de raça é essa? Um tipo de genética? Quais os diferenciais? Como é que chegou isso aqui? Bom, primeiro eu gostaria, dada a tua explanação ao meu nome, saber que eu já fui presidente da Associação de Angus. É a primeira vez que eu volto para o mesmo lugar, porque eu não tenho essa visão. Sempre é a minha visão, embora já mais velho, sempre pensando em futuro, sem perder o passado. Mas quis o destino que eu retomasse, então é com muita honra que eu retomo a partir de 2025. Com relação à carne, nós temos, e não é uma conversa de criador de Angus, é uma realidade, o mercado reconhece no mundo todo que a melhor carne é o Angus, então a qualidade da carne é fundamental no Angus. Tem muita gente que coloca o Angus em alguns cortes que não obrigatoriamente é Angus, tá certo? Então tem essa preocupação. Então nós temos um grande trunfo de não precisar vender para o mercado que é a melhor qualidade. Que já está consagrado. Então, quando se fala em exportação, sempre quer saber do Angus. Então, o que aconteceu de positivo? Mais de 90% do mercado são zebuínos, uma carne um pouco mais dura, uma carne sem marmoreio, sem maciez, e o Angus tem exatamente características diferentes do zebu, basicamente o Nelore. E essa junção, que é o casamento por interesse, que até não eu estou plagiando o Galvão Bueno que disse isso é uma coisa interessante, mas é verdade. O Angus com esses zebuínos dá essa carne não tão tenra quanto é a carne pura Angus, mas dá uma condição próxima dessa carne, que esse é o grande crescimento nosso do mercado. Nós somos uma entidade que estamos há 21 anos produzindo carne certificada Angus. Dizer, além de nós sermos um grande produto, nós certificamos a carne, que começa no brete, lá no frigorífico funciona assim, tem o brete, há um acompanhamento de animal por animal, inclusive no corte. Então, quando nós colocamos o nosso selo de carne certificada Angus, tem um processo... Traz um processo de garantia. Com auditoria de empresa estrangeira, que nos dá essa afirmativa. Por isso, nós temos um crescimento fantástico de carne de exportação. Nós aumentamos significativamente a exportação depende muito dessas seguranças aí todas. Exato. Então, nós começamos, eu cito muito, você estava lá no Conselho da Angus, nós começamos esse programa, que talvez é um sucesso, quase uma posição meio tupiniquim. Nós fomos fazendo, ajeitando. Tem um exemplo na Argentina, e hoje nós temos um programa que é reconhecido mundialmente como
não vou dizer o melhor, mas um grande projeto importante que Interessante. nós aqui no Rio Grande do Sul, o que iniciamos. Nós estamos em 11 estados da federação, portanto, nós temos em 55 frigoríficos, então me parece que da dimensão do tamanho o ano passado foram 463 mil cabeças de gado. O crescimento pequeno, 2%, 1,9%, se comparar com 2023, mas um dado importante, ele cresceu 22% a certificação da carne. O que quer dizer isso? Nós começamos a certificar carnes, não só picanha, filé, entrecô, costela, começamos a ter outros produtos, que é o que o São Paulo estava querendo muito, que é muita gente, muitos açougue, querendo também ter outras alternativas. Tipo o quê? Patinho, colchão mole, quer dizer, essas Angus, coisas. mas essas outras... Sim, o Angus escrito, né? Tudo. Então isso aí nós aumentamos 22% e só crescemos, é importante, crescemos 1,9%. Então a gente sabe que tem um mercado extremamente positivo, extremamente grande para nós crescermos. Nós temos um volume, tamanho de espaço de mercado que nos dá essa segurança. Então, nós estamos acreditando muito nessa nossa gestão. O que foi feito, nós temos que avançar. Na minha época, quando eu assumi lá atrás, há 20 anos, 19 anos atrás, nós demos o primeiro pontapé saindo do Rio Grande do Sul, criamos outros frigoríficos, e de lá para cá aumentou 52, 53 frigoríficos, no total de 55. Então, dá dimensão e a importância. Isso que me entusiasma a acreditar que é possível crescer, solidificando bastante grande isso. O Queiroli, o que é esse Ultrabec? Explica aí, sinceramente, que eu... Verdade é que nós temos alguma dificuldade na raça Angus saindo do Rio Grande do Sul. Basicamente o carrapato, que é uma coisa que interfere muito, calor, se embora aqui faz muito calor, mas lá faz mais continuado calor, e esse Ultrabec tem um pouco de zebu, muito pouco de zebu, tem 1/8 de zebu, então dá uma mesclada um pouco nisso, não chega a ser um brancos, mas ele dá uma mesclada, e aí a associação buscou, através de algumas ideias dos americanos, então nós trouxemos o Ultrabec como uma raça. Portanto, a associação antes era a Associação Brasileira de Angus, agora a Associação Brasileira de Angus e Ultrabec. Estamos trabalhando junto, o Conselho Técnico será o mesmo na nossa gestão, quer dizer, uma coisa única só, olhando a raça como um todo. Mas a carne é Angus. Entendi. Tá certo? Por quê? Eu já estou dizendo. Consta no selo que tem que ter no mínimo 50% de Angus. Então, isso nos dá essa garantia. E aí nós temos classificações do Angus Premium, Angus Gold, enfim, tem várias especificações para a gente atingir todo o mercado. Né? E o que é o Brangus? Brangus é 3/8 zebu e 5/8 Angus. Tá? Então já é uma coisa mais estruturada. Vi a preocupação nossa, nós estamos há 3 dias na associação, mergulhando no que existe, porque nós sabemos que nós temos que dar uma reestruturada, porque cresceu muito, e talvez exija muito mais estrutura do que nós temos. São 72 pessoas no frigorífico, mas talvez tenha que ter uma estrutura um pouco mais adequada ao tamanho e ao volume. E amanhã eu vou estar recebendo as informações para ver o que nós vamos mudar, mexer e coisa, porque efetivamente é um projeto de sucesso e cada um tem que fazer a sua parte. A associação tem todo esse papel certificador também. Certificador, não. Esse é o grande papel nosso, é a papel. certificação. Mais do que o... Sim, a certificação compete à associação, mas logicamente para dar uma base técnica toda. Toda a base técnica, mas precisa ter uma auditoria. Todos os exportadores querem essa auditoria, porque sabe o que você vende. Nós temos 24 países que nós já exportamos, 45% é para a China. Então, 45%. Então, vê a importância que o mercado da China nós temos. Então, nós estamos agora com o Trump nessa coisa, aperta aqui, afrouxa aqui, nós temos uma disputa política que, obviamente, vai interferir para nós. Então, a gente tem que ter um pouco de observar, global. Né? Observar, olhar global. E esse final de ano é um final muito tenso politicamente, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, essa mudança. Isso aí vai dar uma mexida, sem dúvida nenhuma, nesse programa,
exportação, vamos dizer. Perfeito. E presidente Cairoli, eu quero falar um pouquinho agora do consumo da carne no Brasil e até aqui no Rio Grande do Sul. Lá na hora da gôndola do mercado, assim, o que compete com o Angus? O consumidor fica entre o quê e o quê? Vamos dizer, é muito importante recuperar a história. O governo Antônio Brito deu o start com relação à carne. Lá atrás, começamos a trabalhar com o novilho jovem. Todo produtor antigo sabia que o boi vendia com 5, 6 anos, porque tinha que ter, não tinha pastagem, então os animais, a qualificação deles era, embora o Angus também era vendido com uma certa idade. Isso foi evoluindo ao longo do tempo, tá? E hoje nós se vende entre 1 ano e meio, 2,5, é o que se vende. Só isso já dá mais maciez. Tudo que é jovem é mais macio, né? Eu, por exemplo, já sou duro, né? Já está enrugado. Mas é. E o que acontece com o consumidor? São duas coisas, é preço e qualidade. No momento que a pessoa vai no supermercado, e em umas lojas de carne que são bem mais caras do que o supermercado, eles vão buscar a qualidade. E o a mais compensa pela qualidade daquele que prova o que é bom paga mais, que nem vinho. O vinho mais ou menos é um preço, o vinho bom custa um pouco mais. Então, tem espaço para tudo. O que é a minha preocupação na associação? Nós temos que olhar o mercado e atender o mercado daquilo que ele quer. Diversas variáveis, e a gente tem espaço para colocar produto em diversas variáveis, sem perder a garantia do nosso selo de credibilidade, que isso é uma coisa que é fundamental. Inegociável. Inegociável. Como é que é, Cairoli? Tu já viveste dentro da fazenda, lá, aquela história que se diz da porteira para dentro, né? Toda uma transição aí. Como é que era? Como é que é gerir? Como é que é uma fazenda, uma cabanha em 2025? O que mudou nesse tempo? Eu vou te corrigir. Vivia não, eu vivo hoje. Vive. Eu vivo. Eu tive um período... Volta e meia eu ligo, o senhor tá lá. Tô aqui na cabanha. Eu tive um período que foi muito rico para mim, desses 4 anos de governo, que eu hoje, cada vez mais, digo que eu fiz um absurdo, abrir mão das minhas coisas para cumprir uma missão. Vamos falar sobre isso. Mas a verdade é que é uma transformação muito grande, né? De cada geração, a etapa é muito rápida. E o mundo hoje está muito... O mundo quer resultado, o mundo quer qualidade de carne, o mundo quer tudo melhor, né? Eu cito muito o caso lá na Ipiranga. Antes nós concorríamos com as empresas multinacionais e nós tínhamos uma qualidade limitada com lubrificante. Então, primeiro temos que melhorar a qualidade. Depois que tiver com a qualidade, digamos, padrão, dá para se buscar mercado. Então, o que acontece no campo? Tinha uma produção de 40%, 30% das vacas prenhas e achava normal. Hoje, se não tem menos de 80%, está ruim. Quer dizer, hoje uma vaca que está no campo, ela tem que parir, tem que produzir terneiro todos os anos. Isso é um conceito totalmente diferente. Então, o que existe? Nós temos muito, meu sogro dizia muito, o João do Campo resolve. O João do Campo é quando chove, tem pasto, quando não chove, não tem pasto. E a gente não pode agir dessa forma. A gente tem que ter, nesses espaços que não dependem do João do Campo, que depende da gente, a gente tem que estar preparado. Se tu olhar os outros países que têm 6 meses de neve, como é que produzem carne? Como é que eles produzem soja? Porque então, e nós temos a grande sorte que são momentos, são 2 meses no ano, 3 meses no outro ano. Então, isto mudou bastante, o planejamento. Mudou muito também que antes o fazendeiro era fazendeiro, hoje é um empresário. Quem não for empresário na sua atividade, não tem espaço. Claro, antigamente as áreas eram muito maiores, por exemplo, os erros não apareciam, porque tu via uma quantidade, tu não sabia muito se aquilo estava dando resultado. Hoje, cada setor tem que ter resultado, então tu tem que ter consciência. Então mudou muito. Cabeça por cabeça. Mudou muito a parte funcional e graças aos filhos que faz a gente mexer, a gente E o mudar. peão, Cairoli, soube compreender... Mas ele não acompanhou o desenvolvimento. Nós temos, por exemplo, nas nossas lavouras, todos os tratores, tudo é com chips, não sei o quê, com GPS, com uma série de coisas, e eles ainda têm alguma limitação. Então, isso é um grande problema que nós temos. Nós colocamos... No meu carro não tem o equipamento de inovação toda que tem no trator, coletadeiro. Tento uma coletadeira, queria andar nela aqui, né? Eu até cito que elas são minhas Maserati, né? Porque vale uma Maserati, e a gente pega na mão do peão. Então, isso é um problema que a gente tem consciência. Evoluir. Por exemplo, no caso da soja,
na minha época lá, colher 25 sacos era uma boa lavoura. Hoje, se colher menos de 50, é uma lavoura ruim. Quer dizer, isso é uma evolução muito enorme. Grande e se ganha menos, né? Isso é outra coisa. Margem menor. O custo aumentou, né? Porque antigamente não se usava uma série de coisas, hoje tu não usa, tu não consegue colher, né? Então, que eu acho bom. Tá? Eu acho bom. Acho que se fosse fácil, qualquer um fazia. Tem que ter a exceção. Por que eu gosto de cabanha? Porque eu vejo que eu tenho que produzir um animal em cada ano melhor do que eu produzi. O dia que eu não fizer isso, eu estou dando para trás. Entendeu? Então, os animais que vão nascer em 2025 têm que ser superiores a 2024. Cairoli, tu falaste aí, en passant, o senhor falou da sucessão, né? Ainda lá nas propriedades, e tu falaste do teu próprio envolvimento. Como é que é hoje o ambiente das sucessões rurais? O Marcelo já está tomando conta, não a tua, mas de uma maneira geral, assim. Porque sempre foi um dilema do campo, né? É natural que haja uma reação do patriarca, no caso, de reagir. Eu sei tudo, não sabe nada, eu cheguei até aqui, que isso faz parte da minha geração, do processo. Tá certo? Então a gente tem que ter uma sensibilidade de não abrir, mas ir evoluindo dentro do processo. Primeiro evoluir junto e depois dar o espaço. Como qualquer empresa. Qualquer empresa, não muda nada. Muito. De novo, fazenda não é mais lugar só de se encontros, só de conversa e coisa, é uma atividade empresarial mesmo. Né? E o filho que for participar disso, ele tem que ter aptidão para isso. Vocação. O campo tem muito de vocação. Muito, né? De vocação. Só que eu penso, no meu caso, em tentar fazer alguma coisa um pouco mais complexa. Tem um filho que mora nos Estados Unidos e não volta mais. É vice-presidente do Goldman Sachs, o banco está muito bem. Meu outro filho está muito bem aqui, financeiro também, tem uma atividade. Gostam do movimento, das Expo Inter, daquela coisa. Mas o dia a dia, que a gente sabe que não é fácil, não é. Então, como é que se equilibra isso? E aí tu tem um filho na fazenda. Um filho na fazenda, que vive nisso. Né? Então, como é que tu equilibra essas três? Eu cito o meu caso. Então, por isso que eu tenho hoje envolvido bastante, porque eu tenho que dar, enquanto eu tiver saúde, que Deus me dê ainda, que eu possa equilibrar isso de que a gente consiga viver. Porque se começar a dividir muito, acaba virando o pequeno produtor ou o médio produtor. O presidente Cairoli, me explica também um pouco o mundo dos leilões. A gente aqui da cidade não entende muito. Como é que é isso? E vocês lá, eu vi, né, tem uma tradição de duas famílias nisso, né? Do Cairoli e Telecheia, que é da tua esposa. Como é que é esse Antigamente, vamos dizer, eu conheci a minha esposa nos anos 70, 1970. Eu conheci a minha esposa, família dela, tudo. E tinha os leilões tradicionalíssimos, um leilão de 2 dias, de 1 dia. Então, saía de uma cabanha, a pessoa passava uma semana em Uruguaiana, por exemplo, indo em leilões um atrás do outro. Então, e era uma festa. Roteiro de leilão. O roteiro de leilão. Então, era almoço, era depois festa de noite, depois outro dia vai para outra cabanha, e faziam assim. Então, tem 3 cabanhas e mais a paineiras do meu sogro, aliás, do pai do meu sogro, do vô da Goia. Então, faziam essa... Digamos, isso era uma festa. Tá? Então tinha concentrado aqui, tinha concentrado em Pelotas, concentrado em Jaguarão, concentrado em Bagé. Era isso, era dessa forma que se vendia touro, basicamente. Entendeu? O mercado era muito restrito. Eu cito muito quando eu convivia com meu avô, ele estava preocupado o preço da carne em Alegrete. Não leva para a China. O que é China? O preço hoje, lá no Alegrete. Hoje o mundo é muito globalizado, mudou muito esse processo. Ainda mais com esse dólar maluco. Esse processo. Então, o que eu vejo dentro disso? É uma evolução grande e que exige, sem dúvida nenhuma, um processo de ajuste e adaptação que acontece no nosso dia a dia. Mas o leilão é voltando isso, do leilão. Bom, aí surgiu o leilão presencial. Depois começou o canal rural, que foi o início de um processo. Aí tinha leilão presencial com o canal rural junto. Então isso deu um crescimento fantástico, porque a pessoa que não estava lá no dia assistia em casa, algum lugar, poderia ver. Com o assunto da pandemia, parou o leilão presencial. E aí nós nos ajustamos para o leilão sempre ser virtual. Então, hoje é raro o leilão presencial. Ah, é mesmo? Raríssimo. Então, a gente tem que preparar os animais uns 30 dias antes, filmam lá,
E depois, e é apresentado depois em vários espaços. Não tem mais canal rural, agora tem vários, Lance Rural e YouTube, várias E para o público empresários, interessado, não, e várias empresas entram. E faz o por lance isso. como? E faz o No lance. aplicativo? Não, o se lance cadastra? no aplicativo ou com o leiloeiro, com a com empresa leiloeiro. Essa continua. Aham. Essa aí nós não nos escapamos dela ainda. Talvez tenha alguma alternativa. Uhum. E agora tá, como é que a gente volta? Hoje, para fazer um leilão, por exemplo, lá nesses leilões da Paineiras eram 700 pessoas, 600 pessoas, era um volume grande. Hoje, para tu fazer alguma coisa, não sei se tu bota 100 pessoas. Né? Então, e outra, tu prepara para quantos? Quantos vão vir? E as pessoas não têm mais paciência para passar o dia inteiro, entendeu? Eles querem cumprir uma... Eu não sei se vão isso lá, é bom vender. ou ruim, porque a gente perdeu um pouco dessa... Em tudo, não só. Perdoa, Um exato. pouco da convivência. Não, exato. Porque o leilão era um grande evento também. Por que né? que eu não sou festa muito- e festa. Festa é festa. Por que eu não sou... Mas é que a vida era muito mais tranquila. Também é verdade. Mas eu não sou muito de acordo com as reuniões online por causa disso, porque tu perde um pouco frio, a proximidade. Né? perde. Então tem que ter um misto. Você sabe que a maioria das empresas da nossa área de comunicação, Google, Facebook, Meta, né, estão retomando quase 100% das Você operações sabe que presenciais. eu, no Angus, terminei como presidente do conselho da Angus, eu reagi, não deixei uma reunião presencial. Porque uma é de Uruguaiana, uma é de São Paulo, não sei, ninguém vai vir, né? E fico eu com a secretária, então não funciona. E já disse na diretoria, talvez alguma virtual, porque essa história se libera para essa vira- mescla, tem que talvez ter um está aí misto. o equilíbrio, Como eu faço né? parte de alguns misto. conselhos de empresas, a gente faz isso, um misto. Aham, né? um misto. Coisas menos importantes, talvez, que precisa decidir. Isso. Funciona também, às vezes é ótimo. Claro. Para prospecção, às vezes Sim, também, enfim. Governador, vice-governador, né? Eu aprendi a lhe chamar assim. Queria ouvir sobre a tua passagem pelo governo, né? Eu lembro das várias... Foram 4 anos de uma rica convivência, né? Eu aprendi a lhe admirar, virei seu amigo, de verdade, e da família. Mas não é disso que se trata. Mas eu só lembro que uma das frases que o senhor sempre dizia era: eu sou governo só temporariamente, eu sou sociedade, né? Só que me parece que o político também está presente aí nessa... Foi uma rica experiência de vida, imagino. Vamos começar do início, né? Eu tive uma oportunidade de trabalhar na Ipiranga por um bom tempo, de uma empresa grande, familiar, mas uma empresa grande, e mantive os valores que eu adquiri na minha formação dos meus pais. Então isso me deu uma estabilidade emocional importante E moral. dentro desse processo. Tive também uma oportunidade muito grande, dado pela Ipiranga, de participar das associações comerciais. Comecei como diretor da Associação Comercial e da Federação. Então, o aspecto político já estava inserido dentro do meu conceito. Nessa participação. Tive um deslize, que fui ser presidente do BRDE. Deslize, porque... Eu era diretor de marketing da Ipiranga, estava 4 anos e meio lá, e o governador Colares me convida para ser... Eu nem sabia o que era BRDE, aí... O mais grave que eu aceitei, e aí foi, a Ipiranga, assim, isso foi de 92 a 95, e foi uma experiência muito boa, voltei para a Ipiranga, mas sempre com essa função. A Federação é uma boa experiência para política empresarial, então isso aí para mim me deu essa tranquilidade. E eu, já no final, com a Ipiranga, conheci o Kassab, através do AFIF, que era... Do associativismo do comercial associativismo puro, coisa do Kassab também? Também. O Kassab levava a pasta do AFIF. Ah, é mesmo. O AFIF era vinculado ao Maluf, lá na Associação Comercial de São Paulo, era o Maluf, depois o AFIF, depois essa sequência. E lá me convidou para entrar num partido PSD, que eu não sabia o que é. Tem que fazer, vamos estruturar e coisa. E eu disse, deixa eu dar uma pensada, vou ver e coisa. Aí na segunda reunião, aquelas coisas. O resultado, entrei. Quando entrei, eu estava sentado numa coisa totalmente diferente para mim, porque cada um tem os seus interesses individuais. Sim, o senhor nunca tinha vivido esse varejo partidário. Cada um pensando no seu umbigo. E a gente tem que olhar todo. Aí me tornei candidato a governador, lá atrás. E aí o tamanho não permitia para ser candidato, veio alguns partidos, começou o Vieira da Cunha do PDT, me convidar para ser vice dele. Aí começou um movimento grande, empresário, um cara, alguma tradição e coisa.
E aí, de novo, o destino, a sorte, conheci esse Sartori, que eu não sabia nem quem era, eu sabia que já tinha sido prefeito de Caxias, mas sem nenhuma. Mas duas conversas com ele, eu gostei do jeitão, assim, a simplicidade dele, mas foco em algumas coisas principais. Porque eu imaginava, eu vou fazer uma campanha, 3 meses de campanha, digo o que eu tenho que dizer e tchau, vou embora. Né? Bom, aí começamos com 2%. Né? E o nosso negócio foi uma experiência muito rica, porque nós construímos uma relação, que hoje é meu amigo, conversamos cada 15 dias, nos encontramos todos, que isso é raro, né? Geralmente um governador com vice, isso aí não sei se aqui no Rio Grande dá bastante peleia. Muito comum, e eu fui presidente da Federação, o Paulo Afonso foi presidente da Federação e depois foi vice da IEDA, outra coisa que não combinou muito. E foi uma experiência riquíssima, totalmente diferente. A sensação que eu acho que o poder público nasceu para não funcionar mesmo, porque é tudo trancado, tudo emperrado, essa coisa. E como eu entendo que uma empresa que muda de mão a cada 4 anos, que é o caso dos governos, é difícil de dar certo. E o político pensa nos seus 4 anos. Infelizmente é isso. E a sociedade, na qual eu faço parte, ela tem que assumir algumas responsabilidades. A sociedade critica o político, terceiriza, muitas vezes até o seu voto, não está preocupado, mas quer resultado. Então eu acho que essa transformação da política, essa democracia do jeito desarrumado que nós estamos vivendo, ela é importante por um amadurecimento daqueles que querem o bem do todo. Então, para mim, foi muito rico esse aprendizado. E eu não sei se eu convivesse com outro governador que não fosse o Sartori, eu teria a mesma satisfação que eu tive de ter saído pela porta da frente. Não sei. Mesmo você sendo de jeitos, perfis diferentes. Não, Sartori pensa diferente de mim e age totalmente diferente de mim. E nós demos super bem, ele me respeita, eu respeitei ele. Sei que podia ter feito muito mais coisa. Mas muitos parafusos ali começaram a ser... Mas talvez eu, se fosse governador, eu não sei se eu conseguiria fazer tudo o que fez, porque daqui a pouco ele fazer tanta coisa que daqui a pouco ia emperrar a máquina. Né? E o Sartori tem essa habilidade, é um cara jeitosão, vê o outro lado. Carismático, então, claro. Do jeito dele. Por isso que eu acho que ele ainda não podia ter abandonado a política. E o senhor, governador, a política, como é que está enxergando e o teu próprio papel? Ainda tem missão? Eu tenho dito para todos os produtores rurais e para os empresários que cada um tem que cumprir a sua parte. O Estado está desse jeito, não é por culpa do político, é que nós não nos posicionamos muitas vezes e não compramos algumas brigas. O empresário, em regra geral, quer estar bem com poder. Então, acomoda aqui, ajeita aí, e às vezes o cara tem que ser firme. O cara tem que mostrar a posição. É assim que a gente cresce dentro do processo. Então, acho que nós podíamos estar numa situação do Estado melhor que essa que está, por exemplo, aeroporto. Não ouvi falar, durante esse período todo, de alguma alternativa de ter mais um aeroporto. Será que é do governo ou é nós sentarmos para discutir isso? Pô, nós pegamos Santa Catarina, tem 4 aeroportos funcionando. Nós temos Será que só um porto lá de Rio Grande é o suficiente? Agora gozaram muito do senador Reis quando ele inventou essa história do arroio de sal. Hoje é uma realidade. Eu acho que o gaúcho tende a ser mais moroso dentro do processo. De novo, nós vivíamos num estado espetacular, que continua sendo, mas a gente meio que se acomoda. A infraestrutura nossa não é boa, diferente de outros estados. Eu acho que exemplo muito de Santa Catarina é uma maravilha. Não é maravilha nenhuma. Quem conhece Santa Catarina esquece o litoral e aquela região de Chapecó, aquele oeste, o resto é o resto. Tá? Então não é tanto assim, Blumenau, então é muito concentrado. E eu cito muito, se é tão bom para lá, então vai-te embora, vai morar lá, se é tão bacana. Monta uma empresa lá, e aí eles acham ruim, né? Então, eu digo meus amigos. Então, assim, e os meus amigos que criticam tanto, eu digo, por que vocês não dão a tua contribuição de participar? Ah, mas então não critico. Quem é que assume na política? Nenhum amigo nosso. Então tem que ficar quieto. Então a democracia está rasgando um pouco isso, viu? Porque está mostrando abertamente a importância das pessoas se envolverem no processo político. Não político partidário, político... Lato sensu. E o senhor está dizendo que acredita muito no Rio Grande do Sul, apesar de ser... Muito. Eu tenho um filho, vamos dizer que é americano, está 9 anos lá, e eu tenho algumas pegas dele por causa disso. Eu acredito muito no país, com todos os governos que nós temos, e no Rio Grande do Sul é óbvio, muito. Senão eu não estaria aqui, né?
E o que o senhor está achando do Brasil, governador Cairoli? Lula, esse balanço na economia, déficit fiscal, dá para ter otimismo mesmo assim? E eu acho que nós estamos passando por um período muito crítico, não imaginar que ia acontecer. Porque, embora eu não sou esquerda, o primeiro governo do Lula foi um bom governo. Se foi por causa do mercado mundial, se estava numa onda positiva, não vou entrar nesse mérito, mas foi o segundo razoável para ruim. E não imaginava que ele ia ser tão ruim agora. Então, eu acho assim, a sensação que dá é que não é o Lula que foi naquele primeiro governo. Então a sensação não está bem. Quer dizer, os recados que dão para o mercado não são recados bons, porque esse negócio de bolsas disso, transferir dinheiro quando não se tem, está aí o déficit fiscal só aumentando. Enquanto não organizar isso, nós não conseguimos melhorar. E o Congresso está fazendo o papel dele. Tem que apertar, tem que cobrar. Não sei se vai conseguir ter o resultado que nós gostaríamos, mas é um ciclo de vida que nós não temos como não passar, né? Vice-governador, para fechar, fala um pouco desse 2025 aí que a gente já entrou. É campanha, é associação, é política, muita atividade pela frente aí. Que bom, né? É, coisa que boa, bom, né? que me estimula Vida. assim, a fazer, claro. Com relação à associação, vamos botar alma no nosso negócio. Eu tenho dito para a diretoria, que por sinal é fantástica, todos os diretores foram escolhidos a dedo, nenhum fazia parte de alguma diretoria, então foi uma renovação boa, profunda, mas muito boa. Isso eu levo muita fé, que nós vamos fazer um bom 2025 ou 2026, e vamos dar uma continuidade da gestão dos que me antecederam, como o caso a Mariana, minha cunhada, fez um belo trabalho, cada um com as suas características, então vejo muito positivo. Nós estamos vivendo um momento, um vale, que passamos 2 anos da pecuária, nos últimos 3 meses de 2024 melhorou bastante e tem um espaço de crescimento importante. Então a venda de touro vai melhorar, mais registro de animais, então vejo muito positivo 2025 dentro desse processo, com todas as dificuldades, com falta de dinheiro, com falta de consumidor no caso, mas nós temos um produto diferenciado que nos permite acreditar um 2025 muito melhor. Tanto que eu vou refazer todo o orçamento, porque eu vou trabalhar com outras bases do orçamento a partir já dentro desse processo. E com relação à parte da lavoura, vamos dizer, nós vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos, o Trump que vai nos dizer se a soja vai melhorar ou não vai melhorar. Arroz, a expectativa é que o preço não vai ser o mesmo que foi 2024 ou 2023, vai dar eu acho que o produtor ou as entidades de classe falam tanto que isso baixa o preço, e a indústria tem essa percepção, então judia um pouco dentro do produtor, e esse mercado de arroz é um mercado, por mais que tenha um pouco de exportação, é um mercado muito nacional, né? E muito regionalizado, né? Então é um mercado que fica muito na mão da política, vamos dizer assim. E com relação à política, eu gostaria que 2025 fosse melhor do que foi 2024, né? O mercado foi de puxa e flocha, né? De vai e vem, vai e para, né? Muita embate. Nós ainda estamos na disputa da esquerda e da direita, nós não limpamos e vamos começar como o Uruguai ganhou agora um da esquerda e está tudo normal, né? Nós aqui não, nós questionamos tudo, tanto de parte de um lado como parte do outro. A parte não é só a culpa de um, é a culpa dos dois dentro desse processo. A eleição que o Lula ganhou já passou 2 anos. Vamos virar a página, vamos olhar. E acho que o judiciário tem prestado um mau serviço para o nosso país, ou basicamente na política. Acho que o Supremo extrapolou, no meu entender, todo o processo. E eu brincando, eu vou dizendo, acho que talvez a gente, em vez de eleger o presidente, temos que eleger os ministros do Supremo. E tem países que é assim. Porque o que está acontecendo? Tudo é questionado. Desde a reunião que o presidente faz com o ministro, não pode fazer, não pode dizer. Como é que numa reunião eu não posso ter uma franqueza para dizer as coisas? Aí o Supremo questiona, não só questiona, ele julga. O problema maior é isso. Eu vi uma entrevista tua que cita exatamente isso, ou julga... que é uma das bases do direito, né? Ou tu é parte ou tu é o julgador. Então, isso aí eu acho que... Isso aí eu não sei se nós vamos amadurecer, viu?
eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso. Nós já estamos vendo uma Argentina, né, saindo de um processo que a gente achava que não ia sair e começa a concorrer conosco, né? Muito bom, daria para tocar bem mais longe esse assunto. Não sei se já passou os 30 minutos. Já, quem nos acompanha no rádio vai ficar só com os 30 minutos e eu convido para ir nas redes sociais que vai ter a íntegra dos, pouquinho mais dos 30 minutos. Obrigado, presidente Cairoli e sempre vice-governador. Obrigado, Kleber, é uma alegria muito grande. Eu conheci o Kleber, assessor de comunicação do governo Sartori. Antes de ser secretário, o Kleber foi assessor, depois foi promovido para secretário. Desempenhou muito bem o papel, tanto que foi convidado para mim o cargo mais importante, Casa Civil, e correspondeu surpreendentemente, para quem não conhece, muito bem. Eu, que já te conhecia, só posso agradecer essa oportunidade de estar contigo. Obrigado, fico honrado. A política faz pessoas que tu te desilude, mas em comparação a outros que tu admira, e tu é um exemplo vivo para mim. E a recíproca é verdadeira. Obrigado, fico honrado. Muito bem, nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.